Boa noite, amados alunos do 8º ano, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar início à nossa revisão, tá? Nesse módulo 3, a gente vai dar foco na questão do realismo, né? Realismo enquanto finalidade da arte, enquanto maneira de se expressar, né? O realismo ele vai impregnar aí, vai ser percebido de várias maneiras, né? Tanto na pintura como no teatro, como na literatura. Então vamos lá. A partir do que estudamos na nossa apostila, podemos definir o movimento artístico conhecido como realismo da seguinte forma: movimento formado por alguns pintores europeus do século XIX que tentaram transmitir em suas obras o quê? O que eles tentaram transmitir nas obras deles, né? Qual era o foco deles, né? O que eles tentaram transmitir as suas obras, né? Que coisas, né? As coisas que aconteciam, né? Aconteciam no dia a dia, né? Por influência do crescente desenvolvimento da ciência e da indústria europeia, os artistas realistas olhavam para o mundo com mais objetividade, né? Isto é, de maneira menos passional ou idealista, mas atenta ao que? Aos fatos concretos e deixando de lado termos mitológicos, históricos e religiosos. O trabalho cotidiano de pessoas simples, por exemplo, foi um dos temas recorrentes desse movimento, tá? Então, é importante perceber que o ser humano desse final do século XIX, né, principalmente da segunda metade do século XIX, já fortemente influenciado pela Revolução Industrial, ele vai ver que as ideologias, pouco a pouco, na verdade, interferiam no resultado final, que era o crescimento das cidades, o padrão de vida caindo, né? E a arte começa, então, a se preocupar também com isso, né? Com as pessoas simples também, né? Sem aquela ideia daquela pintura, como eu vou dizer, aquela pintura que estava desculpa, aquela pintura que estava preocupada com a aparência, né? Ela vai mostrar as coisas como elas são. Então é isso, o realismo ele vai ter esse recorte, né? Que recortes são esses, né? Eles queriam transmitir a realidade em si, mostrando as coisas que aconteciam todo dia, né? Alguns pintores europeus do século XIX também tentaram transmitir em suas obras o quê? A realidade em si, mostrando as coisas que aconteciam todo dia em seu tempo e lugar, tá? Era essa aqui, ó. Era isso que importava. Questão 1 aí, tá, gente? Questão 1 aí já está marcada aí, ó. Tá? Alguns pintores europeus do século XIX tentaram transmitir em suas obras o quê? A realidade em si, mostrando as coisas que aconteciam todo dia em seu tempo e lugar. Podem marcar isso na sua agenda, na sua obra, tá? Em relação ao realismo, a cidade verdadeira para ver para verdadeiro e falso para falso. Tá? Então, vai ser colocado questões como os artistas realistas olhavam para o mundo com mais objetividade? Sim. Os artistas realistas também eram passionais? Não. Ficou para trás, isso é romântico, né? Os artistas realistas estavam atentos aos fatos concretos? Sim. Os artistas realistas deixavam de lado os temas mitológicos, históricos e religiosos? Também, tá? Estavam preocupados com os fatos do cotidiano, fatos reais. O realismo, portanto, diferenciou-se de outros dois gêneros que dominavam o século XIX, ou mesmo eram contemporâneos, gêneros contemporâneos. Que gêneros eram esses que estavam disputando com o realismo? O realismo, portanto, diferenciou-se de outros dois gêneros que dominavam o século XIX, o neoclassicismo, que era inspirado em elementos de um passado clássico grego-romano, e o romantismo, que valorizava a emoção, a imaginação e a criatividade. Tá? Pode marcar isso aí. Mais uma questãozinha que vai cair na prova.
Gustave Courbet, esse cara aqui, ó, esse cara se tornou um dos artistas mais conhecidos do realismo. Em 1855 ele usou o nome do movimento para batizar uma exposição individual. Em suas obras é possível perceber que o artista pintava cenas que ele via, né? Via no seu cotidiano. Observe esses quadros de Courbet. Note que eles são inspirados em situações que ele via onde? No cotidiano, no dia a dia, na rua, por onde ele andava. Tá? Muitos artistas do século XIX se viram em uma encruzilhada depois da invenção da fotografia. Oh, meu Deus, a fotografia pegou pesado, ó. A invenção da fotografia. O século XIX foi marcado pela invenção da fotografia. Por isso, muitos fotógrafos começaram a fazer retratos, paisagens e outras imagens que antes eram produzidas apenas por pintores. Nesse clima de concorrência entre os dois tipos de técnicas, também surgiram novas discussões sobre a representação da realidade e as possíveis finalidades da arte. Ué, para que eu vou desenhar e pintar se já criaram uma máquina capaz disso? Isso né, foi muito preocupante para os artistas. Né? Perdemos o nosso ganha-pão. Agora já tem uma máquina capaz de fazer os nossos retratos. Os retratos onde ganhamos o nosso dinheirinho. Então, a partir da invenção da fotografia, a produção de obras de arte vai ser questionada. Né? Então, é agora a função do ser humano fazer o que a máquina faz? Não é melhor deixar a máquina fazer o que ela faz e buscar aí uma alternativa? Esse é o grande divisor de águas aí que vai depois desembocar aí na arte moderna. São características da obra do artista brasileiro Raulzito, que estudamos na nossa apostila. Quem é esse cara? Esse cara aqui, ó. Ele vai usar xerox, né? Vai fazer colagem, vai pintar por cima. Ele usa fotografias em suas criações? Usa. Temas que se relacionam com o duro cotidiano dos trabalhadores? Sim, lá. Pessoas como passando fome. Né? Ele recorta as imagens fotografadas e complementa com tinta? Yes, baby. Sua obra ilustra influência da mitologia africana na cultura brasileira? Sim. Suas esculturas são muito coloridas, esculturas, mas o cara é um pintor, não tem escultura nenhuma aqui, ora bola, está aí entregue a questão 6. Acabei de entregar de presents para vocês. Tá? Quem prestou atenção, prestou, quem não prestou atenção, perdeu. Alguns artistas conseguem detalhar as suas pinturas ao extremo, fazendo com que o observador fique na dúvida se o que ele vê é uma pintura ou fotografia. Caraca, isso aqui é o quê, tio Ed? Isso é uma pintura ou é uma fotografia? É uma pintura, meu amigo. É uma pintura. É uma pintura. Qual é o nome desse estilo de pintura incrivelmente realista que surgiu no fim da década de 50, 60 nos Estados Unidos? Vamos lá. Por isso, esse estilo de pintura hiperrealista no fim da década de 60 nos Estados Unidos é chamado de quê? Fotorrealismo ou hiperrealismo. Para apresentar essa imagem, Bernardo primeiro preparou uma mesa de doces organizados até criar uma composição que interessa as raças. Depois fotografou essa imagem que serviu para a base da pintura. Tá? Notem que aí o trabalho do artista não é mais não é apenas a cópia, né, daquilo que ele vê. Ele vai fazer produção. Está aqui o início da imagem dos comerciais de televisão, tá? O fotorrealismo ou hiperrealismo vai colocar em ênfase o quê? Uma produção, né? A arrumação dos objetos para que eles fiquem interessantes. Mesmo objetos bobos, né, doces, podem... aqui você tem aqui nitidamente uma estrutura triangular, né? Uma composição triangular. Não é perfeita, mas a parte mais alta e duas partes baixas você tem um equilíbrio. As ideias do realismo também alcançaram no teatro. O francês Antoine... teatro Antoine. Olha lá, super pintura, né? Doideira, muito igual, né? Uma fotorrealismo. Achamos, André Antoine. As ideias do realismo também alcançaram no teatro. O francês André Antoine está aqui, ele aqui, ó. Chegou a pendurar carne fresca no palco para caracterizar o açougue. Essa apropriação de elementos da realidade é um reflexo de outro movimento artístico que se desenvolvia em paralelo ao realismo, chamado de
Essa apropriação radical de elementos da realidade promovida por Antoine Twain é reflexo de outro movimento artístico que se desenvolveu em paralelo ao realismo, chamado naturalismo. Né? O naturalismo ele vai levar o realismo ao exagero. Né? Bom, pendurar carne, isso aqui era feito com material cenográfico, né? Papel, colagem, pintava-se e ficava parecido. Lá os caras vão pendurar de fato carne. Para criar a ilusão de que a cena era real, os artistas passaram a agir como se estivessem sozinhos no seu próprio mundo. Uau, esse é teatro, ó. Assim imaginavam que havia uma quarta parede no cenário e com isso podiam dizer um texto de costas para alto, algo que até então não era comum. Que quarta parede seria essa? Né? Assim, imaginavam que havia uma quarta parede no cenário, separando-os dos espectadores. Tá? A quarta parede, essa que fica seria essa ilusão aqui, né? Como se tivesse algo dividindo os atores do público. É uma parede que não existe. Existe também nas laterais e no fundo, é da frente, que separa, né? que é a fronteira entre artista e espectador, é que é a quarta parede. Tá? Lê com atenção sentenças e assinale ver para verdadeiras e para falsas. Né? E acho que nós temos aqui, ó, isso já no exercício. Constantino Stanislavski, assim como Francis Twain, desejava transmitir uma maior sensação de realidade no palco, por isso que ele acreditava que a arte do ator também precisava ser aprimorada. Sim, ele vai criar um método, né? Stanislavski aprimorou o teatro quando utilizou largamente os clichês. Não, ao contrário, ele acabou com os clichês. Não é verdadeira essa. Stanislavski desenvolveu um sistema de ensino para todos e até hoje influencia artistas do mundo todo. Yes, baby, essa é verdadeira. E finalmente, no teatro, no cinema, é impossível romper a quarta parede? Claro que não. Deadpool, vários filmes o ator para de fazer, né? Eu estou explicando a matéria aqui, daqui a pouco. Vem cá, você não acha que está ficando chata essa explicação da matéria do tio Ed? Isso é romper a quarta parede, tá? É esse diálogo assim inesperado entre o artista, o ator e o público. Com isso, gente, não há mais nada o que fazer, a não ser desejar uma boa prova para vocês. Que vocês possam ser bem-sucedidos e que dê tudo certo e que a prova seja um sucesso. Então, um grande beijo. Estaremos essa semana que inicia, que se inicie com boas energias. Afinal de contas, eu estou fazendo aniversário. 57 anos para o tio Ed. Um beijo, um grande abraço, fiquem com Deus.